Ei, olha aqui. Gente, vocês viram? Meu Deus, tá na Netflix. Quando a gente fala de telas, estamos falando de todos os dispositivos eletrônicos que emitem a luz azul, que é uma luz artificial. E é considerado um uso excessivo de telas quando esse uso passa a atrapalhar a vida da pessoa. Quando ela deixa de conviver, quando ela deixa de fazer coisas que são úteis para o dia a dia, quando ela evita às vezes até de comer para poder usar as telas. Esse uso excessivo, ele é muito preocupante, porque ele atrapalha o cognitivo da criança, o desenvolvimento do cérebro dela. Então a criança começa a ter mais dificuldade de concentração, isso atrapalha muito na escola. A criança não consegue se desvencilhar desse celular, então muitas das vezes até preferem ficar em casa usando o celular, tenta não ir para a escola para fazer esse uso. Pode trazer problemas de autoestima. A gente vê assim que eles não têm controle, nem nós adultos temos controle. Agora você imagina crianças e adolescentes que não tem o cérebro ainda completamente desenvolvido. Entendo. Então, realmente, a questão da abstinência tem sido muito real, né? Até mesmo forte, como a gente percebeu pelo seu relato. E você, como professora, como pedagoga, eu imagino que você tenha meios, né, e formas de cativar a atenção dessas crianças, né, desses adolescentes, já que agora está sendo bem... entrando no assunto da proibição, realmente foi aprovado, né, um projeto de lei para a proibição do uso do celular nas escolas. Então, você como pedagoga, quais são os meios que você tem utilizado? Tem funcionado esses meios para trazer a atenção da criança, né, para a aula, para o aprendizado, para desvincular do uso desse celular por tantas horas, tantos momentos durante o dia? Você pode falar mais sobre o seu trabalho para a gente? Quando eu comecei a lecionar, levar telas, tecnologia para a sala de aula era algo impressionante, então prendia muita atenção dos alunos. Hoje eu acho que a gente está passando pelo inverso. Eles prestam muito mais atenção quando a gente usa material concreto. Então, por exemplo, para eles a gente fazer um cartaz que se movimenta, construir uma maquete, fazer um jogo de cartas, chama muito mais atenção do que usar, por exemplo, um aparelho de projetor, né? Porque para eles a tela já é o comum. O incomum é usar o material concreto. Então, sempre que eu chego na sala com algum material concreto, eu percebo que os alunos ficam muito mais interessados. Esse projeto de lei ele foi apresentado por Diego Garcia, tá? Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, na Comissão da Educação. O estudo aponta que a exposição excessiva às telas na infância e na adolescência tem gerado dificuldades de aprendizado e problemas de saúde mental, não só para os alunos, mas também para os professores. Outubro foi o mês escolhido para o lançamento das medidas, por ser o mês das crianças e também dos professores. A criança e o adolescente, ele aprende movimentando o corpo. E as telas, elas acabam, esse excesso, né, de telas, ele acaba impedindo esse desenvolvimento da criança, do toque, do cheiro, né? A tela nunca vai ter o mesmo que a vivência, né? Por exemplo, hoje que a gente vê assim, muitas crianças usando o celular durante passeios ou em viagens, elas perdem toda a paisagem, elas perdem a oportunidade de ver o mundo como está acontecendo, uma pessoa que passou com uma roupa engraçada, ou um passarinho que voou, e tudo isso ajuda o cérebro a desenvolver. Mas é bem importante a gente ressaltar que a criança ela não busca a tela sozinha. A tela vem de algum lugar, muitas vezes vem do exemplo da família, né? Muitas vezes vem de pais que estão muito cansados, sobrecarregados e acabam usando a tela como um auxílio, né? Sem pensar, às vezes, nas consequências. Então, a tela não tem que ser proibida, mas o controle tem que existir. Eu tenho filhos na minha casa, os meus filhos
fazem uso de tela, mas sempre com controle parental. Então, você com essa visão que você tem, você poderia falar pra gente de que forma a gente poderia estar utilizando da forma correta? De que forma a gente pode estar utilizando essa tecnologia a nosso favor? Como eu disse, a tela não é a vilã. O problema é o acesso livre, né? Precisa de ter um limite, né? Se esse limite também está relacionado com os conteúdos que são acessados, né? Por exemplo, hoje em dia, como é fácil a gente quer entender sobre um assunto, pesquisa, se a minha filha precisa de ajuda na tarefa e eu sou professora de matemática, ela for me perguntar da Revolução Industrial, eu não vou lembrar de todos os detalhes que ela tem que entender. Se eu for olhar só no material didático dela, vai ficar, né, pobre a ideia. A gente pode pesquisar uma videoaula com um professor topíssimo, gratuita. A gente tem acesso a conteúdo de qualidade na rede gratuitamente, né? A última pós-graduação que eu fiz de educação parental foi praticamente 100% dela usando o celular, inclusive as avaliações. Então, a tela, se usada da forma correta, ela tem muitos benefícios. Hoje você quer fazer uma receita, você não precisa de perguntar para ninguém mais, você não precisa de ajuda de ninguém, você vai lá e pesquisa. Mas tudo vai da qualidade do conteúdo que a gente escolhe e da quantidade. E se tratando de criança e adolescente, quem escolhe a quantidade e a qualidade é a família. A gente tem que pensar na causa. O celular é só a consequência. Será que eles estão se sentindo sozinhos? Eu, enquanto professora, eu escuto muitos relatos de crianças, de adolescentes dizendo que não se sentem vistos, não se sentem amados. E eu tenho certeza que os pais os amam, mas esse recado não está chegando para eles. Eu já escutei criança, por exemplo, dizer que ela queria ser um celular, porque a família está tão viciada no celular, o pai e a mãe olham tanto para o celular, riem tanto para o celular e não faz o mesmo com ela. Então a gente tem que pensar na limitação, é claro, mas a gente tem que pensar também como nós, como adultos. Olha no celular de vocês, né? Quanto tempo que você fica de tela? Esse tempo que você está ficando de tela, ele é um tempo útil? E é isso.